Como é que a gente pode saber se uma mensagem que vem do mundo espiritual é de fato confiável? Essa é uma pergunta essencial, né? Bom, conforme o entendimento do Espiritismo, existe uma estrutura bem clara para nos ajudar a navegar pela natureza dessas comunicações. Vamos mergulhar nisso e entender como separar o joio do trigo, a sabedoria do engano. Tudo começa com essa questão. Pensa só, um barulho, um objeto que se move do nada, isso pode ser só um sinal. Mas qual é o exato momento em que esse sinal vira um diálogo de verdade, uma conversa inteligente? É exatamente essa fronteira que a gente vai investigar agora. A grande virada de chave é a intenção. Uma mesa que se move para responder sim ou não, por exemplo, já dá uma pista de que existe uma inteligência ali. Mas o verdadeiro salto, o que realmente importa, acontece quando essa interação vira uma troca contínua e regular de ideias. Aí sim, deixa de ser só uma manifestação para se tornar uma comunicação de verdade. Ok, mas por que essas comunicações variam tanto umas das outras? O princípio por trás disso é, na verdade, bem direto. O mundo espiritual é, em grande parte, um reflexo do nosso próprio mundo. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. Ela nos diz que aquela variedade imensa de inteligência, de moral, de conhecimento que a gente vê aqui na Terra, ela não some quando a gente passa para lá. Ela continua no plano espiritual. E o que isso significa na prática? Que as comunicações que chegam até nós vão ser tão diversas quanto as próprias pessoas. Essa comparação visual aqui é perfeita para entender isso. Do mesmo jeito que aqui na Terra a gente convive com pessoas virtuosas e outras nem tanto, com gente sábia e gente ignorante, o mesmíssimo espectro existe entre os espíritos. E é a natureza de cada um deles que vai definir o tom, o conteúdo e a intenção de cada mensagem. Beleza. Com essa base bem estabelecida, vamos avançar para a classificação propriamente dita. O Espiritismo organiza as comunicações em 4 grandes categorias, o que ajuda muito na hora de analisar o que a gente está recebendo. A primeira categoria, a mais baixa, é a das comunicações grosseiras. Imagina elas como se fossem o equivalente espiritual de uma conversa com alguém muito vulgar ou maldoso. São mensagens que podem ser obscenas, arrogantes, cheias de má-fé, refletindo exatamente a natureza impura do espírito que está enviando. Em seguida, a gente tem as comunicações frívolas. Essas vêm de espíritos que são mais brincalhões, sabe? Zombeteiros, maliciosos, mas não necessariamente maus. Eles adoram uma boa mistificação, usam de ironia e não têm o menor compromisso com a verdade. É aquele tipo de comunicação que até pode ser divertida, mas que nos desvia do que realmente importa. Agora a gente chega num ponto que exige mais atenção ou uma certa nuance. As comunicações sérias. Elas têm um propósito útil, uma linguagem elevada, só que, e este é um ponto-chave, sério não é sinônimo de infalível. Um espírito pode ser super bem intencionado, mas ainda assim ter suas próprias limitações, sua própria ignorância sobre certos assuntos. E lá no topo da escala, no nível mais elevado, a gente encontra as comunicações instrutivas. Elas são, na verdade, um tipo especial dentro das comunicações sérias, com foco bem específico: ensinar. Elas vêm de espíritos de grande sabedoria e moralidade, e é nelas que a gente encontra o verdadeiro conhecimento. Essa tabela ajuda a amarrar tudo de um jeito bem claro. De um lado, a categoria da comunicação, do outro, a natureza do espírito por trás dela e as características da mensagem. É um ótimo guia visual para a gente sempre ter em mente e conseguir diferenciar a intenção de cada uma. Certo. Agora que a gente já conhece as categorias, a gente se depara com um maior desafio na prática. Como é que se distingue o que é verdade do que é falso, principalmente quando a mensagem parece séria? E aqui está a grande armadilha, o maior obstáculo: os espíritos presunçosos, os falsos sábios. Eles se escondem por trás de uma linguagem toda pomposa, usam nomes de peso, nomes respeitados, tudo isso para espalhar ideias falsas ou sistemas que não têm pé nem cabeça. É um engano muito bem disfarçado. Então, como a gente pode se precaver? Fica de olho nesses sinais de alerta. A linguagem muito enfeitada, as ideias que batem de frente com a lógica, o uso de nomes famosos para se validar e o ponto crucial: com o tempo e com uma análise mais rigorosa, eles não conseguem sustentar os argumentos. Uma hora, a máscara cai. Diante de um desafio desses, como é que a gente busca ativamente o conhecimento que é verdadeiro e seguro? Felizmente, existe um método bem claro que é recomendado para isso. A ferramenta mais essencial de todas é recomendada pelos próprios espíritos superiores, a razão e a lógica. Elas são como nosso filtro final. Nenhuma comunicação, não importa quão impressionante pareça,
deveria ser aceita de cara, sem antes passar por essa análise crítica. Para quem busca esse aprendizado real, o caminho é de comprometimento, exige regularidade, continuidade nas comunicações e, claro, muita perseverança no estudo. Mas, acima de tudo, precisa de um desejo sincero de aprender. Com o tempo, essa dedicação toda vai desenvolvendo a experiência que a gente precisa para discernir os espíritos, da mesma forma que a gente aprende a conhecer as pessoas aqui na nossa vida. No final das contas, a reflexão que fica é esta: a busca pelo conhecimento espiritual não é um caminho passivo, de jeito nenhum. Exige discernimento, lógica, sinceridade. A grande questão que cada um precisa se fazer é: como a gente pode afiar essas ferramentas internas para conseguir, com clareza, separar a voz da verdade do simples eco da presunção?